Olá, mulheres. Eu sou Iomar, sou membro da Igreja Batista Curuçá e estou aqui gravando esse vídeo para o Ministério de Mulheres da IBAC, trazendo a palavra sobre o tema escolhido pelo Ministério e que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender juntas, que nós possamos conversar, embora virtualmente, mas conversar é difícil, né? Nós estamos passando por um tempo de saudade, um tempo de distanciamento, um tempo em que não tem como não sofrer por causa da dor daqueles que estão sofrendo, estão perdendo pessoas. É um tempo em que nós estamos assustadas, nós estamos com medo sim, e isso não abala a nossa fé, mas nós sentimos medo. E eu espero, na verdade, que a razão de vocês seja Jesus Cristo de Nazaré, que a razão de vocês seja Jesus Cristo ressurreto, que vai voltar, e que nos garante a paz que excede todo o entendimento, que essa paz que está na nossa vida e que muitas vezes nós nem sabemos explicar, né? O tema escolhido pelo Ministério de Mulheres não é um tema exatamente. É uma pergunta. É uma pergunta que, se nós tirarmos, né, se nós afastarmos essa pergunta das retóricas filosóficas, religiosas, teológicas e psicológicas, se nós afastamos essa pergunta e tentamos respondê-la simplesmente com as nossas palavras, nós nos sentimos, na verdade, bem invadidas. Embora seja uma pergunta que nós com certeza respondemos várias vezes durante vários dias, várias semanas, vários meses e vários anos da nossa vida. Porque é uma pergunta que permeia a nossa vida, que invade a nossa vida, todos os momentos, principalmente nos momentos de escolha. E o tema é: mulher, quem é você? Eu acredito que todo mundo que já passou por uma entrevista de emprego já teve que responder: quem é você? E geralmente nós respondemos: sou isso, fiz isso, tenho isso, gosto disso, não gosto disso. Mas é assim que se responde essa pergunta? É dessa forma? A identidade que nós temos, qual é a identidade? Como ela funciona? E essa pergunta, ela tem um segredo, que é o verbo ser, tá? O verbo ser, ele obriga, ele exige uma identidade, tá? Não tem como ser sem identidade. E ele determina uma ação pela essência, pelo fundamento da propriedade de uma coisa ou de uma pessoa. Eu vou explicar. Assim, quando uma coisa ela é criada, ela é feita, ela é gerada, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Por exemplo, um copo, ele é feito copo. Ele pode ser para beber água, beber suco, pode tomar café, pode fazer o que você quiser. Mas é um copo. Se seu marido chega em casa, como já aconteceu comigo, o marido chega em casa com uma flor, você pega o copo, coloca a água e coloca a flor dentro. O copo não virou um vaso, embora esteja sendo usado como um vaso. Então, assim, copo é copo, não adianta encher de moeda, ele não vira um cofre. Ele é um copo. Então, ele foi criado para copo, ainda que seja usado no decorrer da sua existência para outras coisas. Mas ele continua sendo um copo. E por que eu estou explicando isso? Por que eu dei esse exemplo? Porque essa pergunta, ela traz, na verdade, uma responsabilidade. Ela traz uma responsabilidade nela mesma, na finalidade dela. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu falei do copo, pra gente saber o que nós temos que saber quem criou. Funciona da seguinte forma: um padeiro, ele faz um pão com uma finalidade de alimentar.
A costureira faz uma roupa com alguma finalidade. Pode ser de vestir uma pessoa, ou uma boneca, ou ficar no mostruário, mas existe uma finalidade. Alguém cria uma caneta para escrever. A caneta não vai servir para outra coisa, porque senão faria outra coisa. Então, essa pergunta, mulher, quem é você? Ela só consegue ser respondida quando a mulher responde quem criou. Porque aí nós vamos saber qual é a finalidade daquilo, qual foi o propósito daquilo, para que foi criada. Então, é interessante porque eu tenho o verbo ser que obriga a ação da essência, e por outro lado, é uma pergunta que também pede o complemento de quem criou. Porque geralmente um padeiro ele não vai costurar. E uma costureira pode até arriscar fazer pão, mas não tão bem quanto um padeiro. Então, é interessante isso. Para saber quem você é, mulher, você precisa saber quem gerou você. Quem criou você e para que você foi criada. Então, assim, não há como responder quem é você sem saber quem gerou você, sem conhecer quem planejou a sua vida, quem sonhou com a sua vida, quem cuidou para que você tivesse o fôlego, o alimento e a água. Então, assim, mulher, quem é você? Mas antes disso, mulher, quem criou você? Senhor meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, nesse momento, abre as nossas mentes, o nosso coração, o nosso intelecto, para que nós ouçamos a sua voz, para nós conseguirmos entender aquilo que o Senhor quer falar. Que eu não fale, que eu não pregue, que a mensagem não saia de mim, mas que venha do Senhor. Todos nós precisamos saber quem somos, mas acima de tudo precisamos saber quem nos criou, por quê, para que nos criou. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, Espírito Santo, eu entrego nesse momento cada palavra que vai sair da minha boca, como louvor. Me abençoa, me guarda, bem assim como cada um que está ouvindo. Teu é o poder e Tu é a glória para sempre, Jesus, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá. Mulher, quem é você? Para responder a essa pergunta, como eu disse, nós vamos precisar primeiro saber quem nos criou. E a primeira informação que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. Tá no texto do livro conhecidíssimo Gênesis, capítulo 1, logo no início, versículo 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, façamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo juntos nesse momento. Façamos a nossa imagem, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, logo de início em Gênesis, nós encontramos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no momento da criação. Esquece o sexto dia, primeiro dia, segundo dia. Lembra só da eternidade. É Deus. Eternidade. Dia é padrão humano. Então, assim, eternidade. Antes da fundação de tudo, antes da criação de tudo, estavam lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e saiu. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E assim Deus criou o homem e a mulher. Então, a primeira informação é: nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Quem
teve vontade de gerar a nossa vida, foi Deus. Deus soberano, Deus criador. Jeová, El Shaddai, não importa, mas foi esse Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na eternidade, teve um plano, projetou e gerou a nossa vida. Criou a nossa vida. E a semelhança de quem? A semelhança de Deus. Então, é uma coisa, a primeira informação, quem me criou? Deus. Deus, soberano, me criou. Desde sempre, a eternidade. Eu vivi nos sonhos dele. Eu vivi no projeto deles, desde sempre. E no Salmo, que eu gosto muito desse versículo, no Salmo 100, versículo 3, existe uma frase muito forte que diz o seguinte: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. E aí vem, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus nos criou na eternidade, Deus gerou a nossa vida na eternidade, nós somos desse Deus, nós devemos reconhecer esse Deus, esse Senhor que nos criou, e nós devemos saber que somos dele, somos povo dele, somos vida dele, viemos dele. Então, assim, é a primeira informação. Projeto, o copo, lembra do copo? Então, nós somos um projeto de Deus. Nós somos, na verdade, uma vida gerada por Deus. Segunda informação, que é uma das mais importantes, né? Que é a fundamental, vamos dizer assim, que é a que abre, aquela que vira a chavinha. Por que nós somos criados? Não existe uma resposta por que nós somos criados. Deus quis. E quando Ele quer, Ele faz. É assim que funciona. Então não existe porquê. Mas em sua infinita bondade e misericórdia e graça, Ele nos fala para que fomos criados. Ou seja, para sabermos quem somos, precisamos saber quem nos criou, quem gerou a nossa vida, quem nos fez, para sabermos para que vivemos, para saber quem somos, para saber a finalidade, o propósito da nossa vida. E aí nós encontramos em Efésios, na verdade, gente, tem muito texto, tem muitos versículos na palavra do Senhor que confirma e reafirma o propósito da nossa vida, o propósito daquilo que Deus quis para nós, tá? É que nós não temos tempo para fazer esse estudo detalhado. Mas em Efésios, logo no capítulo 1 também, eu peguei 2 trechos desse capítulo 1. O primeiro é o de 4 a 6 e depois o de 11 e 12, que diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Lembra da eternidade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, da vontade de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em Jesus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vocês entenderam? Se alguém quer saber o porquê, é porque ele quis. Ponto.
Porque o versículo é muito claro, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa é a resposta do porquê. Mas para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Então, Deus, ele criou, ele planejou e ele tinha a finalidade. Ele tem um propósito para criar alguma coisa. E ninguém cria alguma coisa ou faz alguma coisa por bobeira, porque se faz é bobeira. Então é bobo de ficar fazendo coisas sem nexo. Então, assim, existe uma finalidade, existe um propósito em cada coisa criada. O ser exige isso. O ser criado exige isso. E aí, eu vou ler um Salmo 33, 6, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, assim, tudo que ele criou tem finalidade. Seja o céu que nós vemos, seja planetas que nós sabemos que existem e os que não sabemos que existem, seja no planeta Terra ou fora do planeta Terra, todas as coisas têm um propósito. Deus teve vontade, Deus fez conforme a sua vontade, com um propósito, com finalidade, para o louvor da glória dele. Por quê? Romanos 11, 36 responde o seguinte: porque pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, outra resposta. Por quê? Pois dele, de Deus, é de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que tem vida, tudo é dele, é para ele, é por ele, não tem outra razão. Não precisa ficar procurando, não precisa ficar meditando, não precisa ficar ouvindo milhões de palestras, tentando descobrir qual é o propósito de vida que você tem, porque você já tem um propósito. E o propósito da sua vida é o louvor da glória de Deus. Não existe outro. Eu tenho ouvido várias pessoas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos e aí por diante, e fora as outras pessoas que adoram repetir igual papagaio, aquelas frases feitas, que é o seguinte: você precisa descobrir o propósito da sua vida. Todo mundo tem um propósito. O meu propósito foi trabalhar com as pessoas que estão blá blá e começam a falar, e a outra tem um propósito, tal. Nós temos propósito. A nossa vida tem um propósito muito claro, que é o louvor da glória de Deus. Porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que existe, tudo que foi criado por ele, tudo que nasceu dele, tudo que foi gerado dele, é para a glória, para o engrandecimento, é para ele, não existe. Então, assim, mulher, quem é você? Eu sou gerada de Deus. Eu sou criatura de Deus. Sim, criatura ainda. Todos nós somos criaturas de Deus. E qual é o propósito da sua vida? Qual a finalidade da sua vida? O louvor da glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, em tudo que eu colocar a minha mão, em tudo que eu trabalhar, tem que servir para quê? Para a glória do nome de Deus, para o louvor da glória do nome de Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar que aquilo é para a glória do nosso Senhor, que é para engrandecer o nome do nosso Deus, para que as pessoas vejam Deus nas nossas vidas. Mulher, quem é você? E aí nós entramos nos assuntos muito delicados, porque hoje em dia nós sabemos que as pessoas, elas são aquilo que está no Face, elas são aquilo que está no Instagram, nós sabemos que as pessoas são aquilo que elas dizem que elas são. Nós vivemos um mundo que a cada dia
as pessoas se esvaziam delas mesmas para colocarem outras coisas que elas às vezes nem querem. E antes da Cássia me passar esse tema, na semana anterior à ligação dela, eu estava discutindo com uma amiga. Discutindo no sentido de discussão, tá? Não de briga. E nós estávamos falando sobre política. E nós começamos a discutir porque eu vi um post de uma pessoa, de uma mulher, né? E essa mulher falou assim, eu sou 100% tal político. Aí veio uma outra pessoa e respondeu em cima dela, eu sou 100% um outro político. E as duas começaram uma discussão na internet, e aí metade dos crentes começaram a defender aquela mulher, e a outra metade começou a defender a outra, e começou um tumulto, e aí nós estávamos conversando. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, as pessoas, elas são tudo. É incrível como elas são. Elas são o político, elas são 100% político que elas escolhem, ou elas são 100% o time de futebol que elas escolhem, elas são 100% a igreja que elas escolhem. Gente, a briga de igreja com igreja é fantástica, elas são essas coisas, elas são, porque elas declaram, eu sou 100%, eu sou tal igreja, eu sou, você não é, mulher, você é você. E esse assunto é delicado, porque Deus criou todo mundo. Nós somos gerados por Deus. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quanto a alguma coisa. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Deus sabia do pecado. Deus sabia de Adão. Deus sabia das guerras que o homem ia provocar. Deus sabia de todas as coisas. Da rebeldia, da rebelião. Deus sabia de tudo isso. E o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus, ele traçou um plano perfeito que implicava do próprio Deus vir à Terra e ensinar as pessoas a viver aqui, porque Jesus Cristo ensinou as pessoas a viver aqui. Jesus Cristo ensinou as pessoas como lidar com os problemas daqui. Jesus Cristo ensinou como amar as pessoas. Jesus Cristo ensinou como amar a Deus. E nesse plano perfeito, existe aquele detalhe que é nós nos tornarmos Cristo. Não no sentido de encarnação, antes que muitas pessoas viajem nesse tema, não é isso. Quando nós nos denominamos e dizemos nós somos, eu sou cristã, você diz eu sou um mini Cristo. E é aí que a nossa identidade se define. É aí, mulher, que a resposta à pergunta, mulher, quem é você, se torna verdadeira. Você não pode ser cristã, ou seja, mini Cristo, sendo 100% qualquer outra coisa. Você não pode ser cristã. Você não pode ter a identidade de Cristo se você é 100% um time de futebol, um político, um ídolo. Se você é 100% a sua igreja, não pode. Igreja também entra no pacote. Sou 100% batista. Sou 100%. Você é 100% Jesus. É Cristo que tem que reinar na sua vida. É aí que a sua identidade tem que bater. É aí que a sua identidade tem que ser firmada. Fui gerada pelo Deus Trino. Eu fui gerada desde a eternidade por esse Deus.
Existe um plano para que tudo que eu faço seja para o louvor da glória desse Deus vivo. E eu só consigo ser cristã. Eu só consigo ser cristã se eu entrego a minha identidade a esse Jesus. Se eu me pareço com ele. Jesus se posicionou politicamente, teologicamente, filosoficamente, psicologicamente, religiosamente. Ele se posicionou, mas ele nunca foi 100% nada disso. Ele nunca se declarou nada disso, muito pelo contrário. Ele se declarou filho de Deus. Ele se declarou obediente ao que o Pai falou para ele fazer. Ele foi obediente. Ele andou nessa terra conforme aquilo que o Pai disse para fazer. Ele não se juntou com a multidão. Ele não se juntou com os políticos. Ele não se juntou com os times da igreja. Jesus Cristo teve uma identidade de Cristo, de Jesus, de Filho de Deus. E nós somos cristãs? Como você se declara? Cristã? Sendo 100% qualquer lixo que aparece? Não, você não é. Ser cristão implica em responsabilidade. A identidade de Cristo na sua vida pede responsabilidade, pede posicionamento, pede envolvimento nas causas, nas lutas do mundo, pede, claro que pede. Mas em nenhum momento você é essas coisas. Porque se você é e se declara vergonhosamente sendo essas coisas, mulher, você não é. A sua identidade não é de Jesus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não é de nenhum homem daqui da terra, de nenhuma mulher daqui da terra. Não é do nosso filho, não é do nosso namorado, não é do nosso marido, não é da nossa amiga. A nossa identidade deve estar diretamente na essência do ser cristão. E isso só acontece de uma forma: se você conhecer a quem você serve, a quem você segue. Não existe outra possibilidade. Nós temos trabalhado na igreja sobre estar na presença de Deus. Cada passo que a gente dá em direção a Jesus faz o mundo identificar quem somos. E isso serve para o louvor da glória do nome do Senhor. Para o louvor da glória de Deus. Para engrandecer o nome do nosso Deus. Não é para engrandecer o nome de ninguém. Mulher, quem é você? Você foi criada por quem? Você foi gerada no coração de quem? Mulher, quem é você? Qual é o propósito da sua vida? Mulher, qual é a sua identidade em Jesus? Não deixe esse tempo passar sem que você responda essa pergunta. Existe uma coisa que se chama Palavra de Deus. Ela responde, ela aconselha, ela se revela, se interpreta e ela faz com que a gente entenda, porque o Espírito Santo de Deus fala através da palavra. Mulher, quem é você? Mulher, quem é você?
Você é um copo que está servindo de cofre? Você é uma caneta que está servindo para prender o cabelo? Quem é você, mulher? Não esqueça que na eternidade você foi gerada. Na eternidade você foi gerada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não esqueça que Deus tem um propósito para tudo que Ele gerou, para tudo que Ele criou. E não esqueça que somente através de Jesus Cristo que nós temos competência para suportar as dificuldades desse mundo. É só através de Jesus Cristo que nós somos livres para obedecer o próprio Jesus. É através de Jesus Cristo que nós conseguimos discernir de uma forma sóbria cada posicionamento que devemos ter na vida em todas as áreas. Mas é só com Jesus. Mulher, quem é você?